Olá, está no ar mais uma edição do TV Câmara Entrevista. Nós estamos no Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Este é o câncer não cutâneo mais frequente na população masculina, com o objetivo de alertar sobre a importância da prevenção e tratar também da saúde do homem. A Câmara Municipal ganhou em 2017 uma frente parlamentar sobre o tema. No programa de hoje participam conosco o proponente deste grupo, o vereador Pablo Mendes Ribeiro. Também no programa, o médico urologista e presidente de honra do Instituto Nacional da Próstata, Marcos Dias Ferreira. É um prazer recebê-los na TV Câmara para vir falar desse assunto. Novembro Azul, um mês muito importante de conscientização. Eu começo lhe perguntando, vereador, como o senhor percebeu a necessidade de propor a instalação de uma frente parlamentar específica sobre a saúde masculina? Olá, Marge. Olá, doutor Marcos. Um prazer estar aqui no programa discutindo este assunto tão relevante, tão importante e principalmente fazer esse assunto que chegue na população, né? Este assunto da Frente Parlamentar da Saúde do Homem foi uma proposta de campanha através de parceiros, de pessoas que acompanham o nosso trabalho. Surgiu durante a campanha grupos de debates de determinados temas. Entre um dos temas que me chamou a atenção, a preocupação, porque eu tenho uma relação e uma rede de profissionais da medicina muito grande. Eu sempre tive importância para a questão da saúde, eu sempre falo para as pessoas. Meu pai teve 10 anos tratando um câncer. E durante esse tratamento, ele falava conosco, que chorava e falava: eu estou vivo porque eu tenho condições de me tratar. E aquelas pessoas que não têm condições, o que elas fazem? E aí isso começa a chamar a atenção da gente, né, doutor Mar? A gente começa a viver isso dentro de casa, a gente começa a se colocar no lugar das pessoas. Então, durante a campanha surgiu essa discussão. Por que a gente não discute a saúde do homem? Os índices de mortalidade dos homens são muito maiores do que as mulheres. Nós sabemos que os homens, a procura de um profissional é muito difícil, é complicada a porcentagem, é muito disparelha a procura ao profissional médico da mulher e do homem. E quando a gente fala de saúde pública, a gente tem que fazer de tudo para que a saúde pública seja mais eficiente e custe menos para a população. E a conscientização, o trabalho de poder levar esse assunto ao sexo masculino, a importância do médico, a prevenção, com certeza torna o atendimento da saúde mais eficiente e muito mais barato para o poder público. Então surgiu daí essa frente parlamentar, onde trabalhamos durante os 2 primeiros anos do meu mandato, porque quando a gente quer trabalhar todas as causas, a gente não trabalha nenhuma bem feita. Então eu prefiro trabalhar bem feito as minhas propostas e as minhas discussões. Então nos meus primeiros 2 anos de mandato, eu tratei da Frente Parlamentar da Saúde do Homem, e os 2 anos seguintes, a Frente Parlamentar da Prematuridade. Então foram 2 anos de muito trabalho, com muita parceria do Dr. Marcos, a Dona Nilda, que é a mãe do Dr. Marcos, sempre foram muito parceiros, sempre foram quem trabalharam bastante essa questão, com conhecimento, com desenvoltura, com relacionamento. Sim. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho nesses 2 primeiros anos. Tá certo. Dr. Marcos, aproveitando que o vereador Pablo fala aí da importância do acesso à saúde e à saúde pública, como que o senhor avalia o esforço do nosso Legislativo Municipal em justamente propor de se tratar temas como esse e fortalecer o acesso aí à atenção primária no município? Essa é uma questão, primeiramente, agradecer também a presença aqui, o convite, maioria da Câmara, na presença aqui também do nosso querido vereador Pablo. Efetivamente, a Câmara Municipal de Porto Alegre, ela assumiu um protagonismo no país inteiro em relação a todos os legislativos municipais de capitais.
porque foi a primeira Câmara, a primeira Casa Legislativa a desenvolver leis focadas na questão da saúde masculina. Isso remonta lá, antes inclusive da história da formação do próprio Instituto da Próstata. Nós conseguimos em 2005 aqui, por proposição de um vereador na época, fazer justamente a criação dentro do calendário municipal da Semana de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata. Primeira Câmara, vereador Pablo, que desenvolveu essa legislação para que efetivamente se houvesse uma marca dentro da cidade, dentro da saúde pública municipal, para que se fosse levantada a questão da saúde masculina. Como a gente estava conversando antes dos bastidores, né, vereador? É importante a questão da próstata no sentido da simbologia que ela tem na questão da saúde masculina. E esse foi o primeiro marco. Na sequência disso, nós tivemos a criação do INPROS em 2007, com a participação de diversos vereadores como fundadores, deputados estaduais também, criamos lá na Assembleia Legislativa, mais a sociedade civil em peso. Então, a partir daí, realmente começamos ações mais intensas também nesse sentido. E a Câmara teve uma série de outras leis, que depois eu posso te nominar, referentes a essa temática, juntamente agora se juntando ao trabalho, o vereador Pablo também assumindo esse protagonismo como a primeira frente parlamentar em defesa da saúde masculina. Então, eu acho que é um conjunto de ações que o nosso Legislativo, realmente de forma pioneira, vem trazendo para a nossa população de Porto Alegre, de uma certa forma como um exemplo para o Rio Grande do Sul e para o país. Aproveitando que o senhor comenta a questão da simbologia do câncer de próstata, justamente por estar relacionado totalmente à saúde masculina, é fato que os homens são mais descuidados, digamos assim, da sua saúde? Porque a gente percebe, às vezes, vereador, as mulheres tendo um papel de tentar incentivar a procura por um médico, enfim, como o senhor percebe essa questão no seu consultório? Na verdade, a gente percebe isso como um caminho que muitas vezes é dado pela mulher. A mulher tem esse protagonismo também, por ter essa forma de cuidado, né? De ter a marca da cuidadora. A mulher é uma cuidadora por natureza, né? Cuida da família, cuida do marido, cuida dos pais, cuida dos filhos, né, vereador? Então, são questões tão importantes do ponto de vista da sociedade que a gente efetivamente trabalha as questões relacionadas ao conhecimento sobre saúde do homem e sobre as doenças que mais afetam essa parte da nossa população, para que as mulheres tenham essa consciência também. Nos Estados Unidos é muito comum que os materiais elaborados sobre a questão de saúde de próstata sejam direcionados às mulheres. Inclusive tem um folheto muito famoso lá que é o que toda mulher deve saber sobre próstata, né? Então eles conseguem trabalhar muito a educação nesse sentido. E a diferença disso é que nos Estados Unidos, em média, a detecção dos tumores avançados, ela perfaz não mais do que 5% da estatística dos tumores, são tumores em fase avançada. No Brasil, segundo dados do próprio Instituto Nacional do Câncer, mais de 60% dos pacientes que chegam para o diagnóstico de câncer têm câncer em fase avançada, vereador. Então isso é realmente um absurdo, que nós precisamos transformar através do quê? Através da detecção precoce, através das campanhas de educação, através de tudo isso que a Câmara Municipal já tem assumido como seu protagonismo. É assim, Maris, o que o doutor falou, o doutor Mar falou, ele tem toda a razão. Quando a gente vê a figura da mulher, duas palavras vêm em mente para a gente: proteção e segurança, né? É da natureza da mulher. E eu tive fazendo uma pesquisa com alguns profissionais da área. Normalmente, quando tu chega no consultório médico, antes de ser atendido, o médico pergunta por que tu está vindo aqui? Aí tem aquelas perguntas. Tá sentindo, como é que é o termo, doutor? Tá sentindo algum sintoma urinário? Precaução, ou a tua mulher fez tu vir aqui no médico? E a maioria das vezes a mulher fez com que ele procurasse o profissional. Então, e isso aí tem tudo a ver com preconceito, né, doutor? Se a gente não tivesse o preconceito, com certeza a gente teria detectado vários problemas de tumores de próstata no início e não chegaria a esse número que
que é um absurdo. É um escândalo. É um escândalo. É um escândalo. Na verdade, Marjorie, a gente tem um estudo da Universidade de São Paulo, é mais antigo, já deve ter quase uns 15 anos, mas que fez justamente a avaliação das pessoas que estavam no ambulatório de urologia do Hospital das Clínicas de São Paulo. E nessa avaliação eles foram perguntar para os homens, né, qual a razão deles ali estarem, né, ou se tinha alguém marcado a consulta, ou agendado, ou organizado o estudo. 95% desses homens, vereador, a consulta tinha sido agendada por uma mulher. Ou era mãe, ou era filha, ou era esposa, em grande parte, a irmã do paciente, né, a nora do paciente, muitas vezes. Então, por trás desse cuidado masculino, a prova real de que tinha o dedo da mulher nesse estímulo, né, nessa iniciativa de que o homem fosse consultar com o médico urologista. Então isso é muito importante. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que foi editada em 2009, e a gente ainda está tentando implantar essa política, está muito lento, né, como muitas vezes são essas medidas, né, em termos nacionais, mas de fato a própria política prevê inclusive essa participação feminina dentro dessas iniciativas. Doutor, o senhor comentou do fato do diagnóstico vir tardiamente com estágios já avançados. Ainda hoje há muita resistência com relação aos exames preventivos, e essa é uma realidade só do nosso país, ou a gente percebe isso também ao redor do mundo? Isso, na verdade, Marjorie, é em nível mundial. Quando a gente imagina que o Movember, né, que é a base do Novembro Azul, que foi criado na Austrália, né, vereador? Isso, a gente discutiu isso, inclusive, na frente parlamentar, quando o vereador Paulo Miguel fez essa proposição, as primeiras reuniões que nós tivemos, e justamente se discutia a questão já em nível mundial, pela dificuldade, de fato, de convencimento do homem da necessidade de fazer exames periódicos, né? A gente ainda sabe hoje, o INPROS, no período de novembro, tem palestras praticamente 2 a 3 vezes por dia em diversas empresas. E a dificuldade que é, vereador, para que esses homens assumam a questão de, puxa, eu preciso ter um dia para fazer um exame periódico, para consultar um médico, né, para fazer, em suma, as rotinas do cuidado do meu corpo. E muitas vezes isso é visto com desconfiança, ou com brincadeiras, ou de uma forma, né, que seja desvalorizado o cuidado do homem, quando para toda mulher normalmente é comum a mulher chegar e dizer, olha, hoje eu não vou estar trabalhando de tarde porque eu tenho médico, né, eu tenho ginecologista, eu tenho, né. Então esse nível de naturalidade do cuidado médico é que tem que existir também com a população masculina. Isso que o doutor está dizendo, a gente tem provas dentro do município, que foi também um trabalho da frente parlamentar. Hoje o homem sair do trabalho e dizer que vai ao médico, ele se sente desconfortável. Não deveria, é uma bobagem, mas se sente. Tem os postos de saúde que estão abrindo até as 22 horas agora. Aumentou 12% o número de consulta a homem no posto de saúde. Isso é um dado que comprova o que o doutor Marcos está falando. Sim, essa resistência. Essa resistência. Doutor, a gente comentou bastante sobre o câncer de próstata, mas além dele, quais são as outras doenças que acometem bastante os homens, assim, se o senhor pudesse citar para a gente? Importante a gente ter a noção de que quando se fala em saúde do homem, a gente está falando da saúde do homem desde criança, né? Só que, claro, normalmente o aspecto até os 18 anos, ele é controlado ou cuidado pelos pediatras, né? Então existe a participação forte da pediatria nesse sentido e através das próprias políticas de atenção materno-infantil. Agora, sabemos que também é muito importante que o jovem já inicie os seus cuidados com o urologista desde cedo. Isso é já preconizado, inclusive, pela própria Sociedade Brasileira de Urologia, em nível mundial também por outras associações urológicas. Por quê? Porque existem doenças específicas de cada fase da vida também. É muito comum, por exemplo, que o paciente com menos de 30 anos que vem procurar o urologista, ele venha por questões relacionadas, por exemplo, a doenças sexualmente transmissíveis, né? Então há necessidade de uma orientação muito forte nesse sentido, né? Porque isso envolve não só o homem, mas também a sua companheira. Isso vai envolver eventualmente, inclusive, a criança que vai nascer, né, a partir de um relacionamento como esse. O vereador Pablo tem um trabalho muito bonito também relacionado à própria questão da prematuridade,
quantas e quantas dessas doenças sexualmente transmissíveis, né, vereador, verdade, estão envolvidas dentro dessa questão da prematuridade. Então é muito importante esse nível de conscientização em todas as etapas. A disfunção erétil a partir dos 35, 40 anos, muitos pacientes também chegam com essa queixa. Não devemos nos lembrar que muitas vezes, Marjorie, a disfunção erétil pode preceder em 2 anos um evento cardiovascular mais sério, né? E pouca gente sabe disso, isso tem que ser falado, né? Então, muitos homens acabam tendo primeira manifestação de doença arterial, a dificuldade da ereção, a impotência. E dali 2 anos, quando vê o indivíduo infarta ou faz um AVC, e ele já teve a sinalização 2 anos antes, a partir do surgimento da doença arterial peniana. Então isso é importantíssimo que seja falado, porque tem impacto sobre uma série de outras doenças, do ponto de vista cardiovascular, por exemplo, outras doenças também relacionadas a isso, as doenças do aparelho digestivo. Então, doenças relacionadas ao sono, que são muito pouco faladas também, a importância da gente avaliar o homem como um todo. E o urologista está preparado para isso. Então, há necessidade, sim, de que a gente cada vez mais vincule a questão do cuidado masculino, em especial com o urologista, não desmerecendo, obviamente, todas as outras especialidades médicas dentro das suas áreas de atuação. A própria saúde psicológica também bastante importante, principalmente na atualidade, afeta tudo, né? E Marjorie, isso também foi um trabalho da Frente Parlamentar. Nós procuramos ouvir todos os especialistas de todas as áreas para conhecer bem as doenças comuns, as maneiras de prevenções e os dados, porque para te trabalhar uma ação e fazer políticas públicas tem que saber os dados. Fomos surpresos, né? Porque hoje a doença que mais mata no mundo, eu não sou um profissional da saúde, acho que é muito difícil a gente falar de saúde porque são embasamentos muito técnicos, mas a gente escuta alguma coisa e aprende. Hoje, se eu não estou errado, doutor Marcos, o que mais mata o ser humano hoje ainda é o AVC, né? Tem uma importância muito grande dentro das estatísticas. E eu peguei aqui do Ministério da Saúde as principais causas de mortalidade da população masculina. São causas externas da morbidade e mortalidade, doenças do aparelho circulatório, neoplasias, que são os tumores que nós conversamos aqui, doenças do aparelho digestivo, que o doutor acabou de falar, foi o último que o doutor Marcos citou, e algumas doenças infecciosas e parasitárias. Essas são as maiores causas de mortalidade do homem na nossa realidade no Brasil. O fato é que com isso a gente acaba assim, tendo a impressão que o corpo humano é um sistema completo e precisa ser tratado com a devida atenção, todas as partezinhas dele, né, doutor? Como um todo, na verdade, quando, novamente, como a gente citou desde o início, a próstata dentro da questão da saúde masculina é um símbolo. Sim. E é importante entender que nós necessitamos de símbolos para que a gente consiga trazer a população até a consulta. Então, as mulheres já têm informação disseminada sobre a questão da saúde da mama, sobre a questão da saúde do colo do útero, a importância da prevenção do câncer de colo de útero, detecção precoce do câncer de mama, e isso tudo vem como uma simbologia também na saúde da mulher. Isso não significa que a mulher não tenha doenças do aparelho digestivo, do aparelho respiratório, né, vereador? Do aparelho locomotor e diversas outras doenças do aparelho, do sistema mental dela, né, as doenças mentais, depressão, ansiedade e outros tantos sofrimentos. Então é muito importante que a gente tenha a noção dessa simbologia. Foi a partir da criação de políticas de saúde da mulher que começaram as discussões na década de 60, Marjorie, e se consolidaram em 1983 com uma lei federal que estabeleceu o Programa Federal de Atenção Materno-Infantil no Brasil. Então foram quase 20 anos de discussões. A saúde masculina só foi acontecer, a primeira portaria, vereador, em 2009. Então nós somos o segundo país no mundo, depois do Canadá, a implantar, ou melhor,
propor, né, e ter uma legislação básica através da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Isso e aí. Estamos há 10 anos, né, Tem desde uma coordenação, a edição. né, doutor? Tem uma coordenação. Tem uma hoje, coordenação, mas os processos são lentos, né? E para isso a gente não tem como o próprio vereador colocou, a gente falar de todas as doenças que afetam o homem de uma única vez, que a gente não vai conseguir despertar na população um chamariz, né? Algo que efetivamente seja o motivo para que ele venha primariamente até o médico e o médico possa, a partir daquela primeira consulta, fazer uma avaliação global desse paciente e iniciar um processo de cuidado desse homem. Então, a próstata, nesse sentido, é esse nosso grande símbolo, né? Como para a mulher, a questão da mama e do colo de útero. A partir de 2009, então, como o senhor comentou desse primeiro marco, o que se desenvolveu de lá para cá? Porque muito se fala, né, vereador, da importância, assim, leis são importantes, existem muitas, mas de elas serem realmente aplicadas e funcionarem na prática. Isso é uma grande tarefa do legislador. É fazer as leis e tirar elas dos papéis e levar para a vida prática da população. Essa é a nossa grande tarefa. E a fiscalização do cumprimento dessas leis, né, vereador? Com certeza. Então isso é muito importante porque, Marjorie, a Câmara também, entre outras tantas leis, eu vou citar algumas delas aproveitando essa pergunta, mas a Câmara foi a pioneira em criar uma lei do PSA. Então tem um vereador nosso aqui que propôs que todo homem acima de 40 anos pudesse chegar no posto de saúde, vereador, e solicitar que fosse feita a avaliação através do exame de sangue, básico pelo menos, o exame de PSA, que detecta aproximadamente cada 5 homens que nós temos a detecção do câncer de próstata, 4 deles nós detectamos através do exame de sangue e um deles, maioria, através do exame de toque. Então nós sabemos que em torno de 20% dos casos detectados de câncer, 20% o exame de PSA é normal. Então eu não consigo detectar só pelo exame de sangue. E aí entra a importância do exame de toque. Agora, dentro dessa questão desse cuidado, nós não devemos esquecer que isso faz parte justamente de uma iniciativa que também, né, tem que existir a participação do poder público, né, através da sua Câmara de Vereadores, seu poder legislativo. Outra lei importante que o nosso legislativo foi pioneiro foi a criação do terceiro turno, vereador. Sim. Isso foi inclusive um vereador médico, né, o vereador Humberto, que fez essa proposição, o terceiro turno dos postos de saúde, para que houvesse justamente o acesso dos pacientes homens, né, a essas consultas. E eis que o vereador traz justamente o dado agora de que nós já estamos tendo o resultado disso com o aumento de procura de homens ao posto de saúde. Hoje 80% das enfermidades que atingem o sexo masculino, eles podem ser encaminhados em ambulatórios. Também. E nós, através da Frente Parlamentar, fizemos um indicativo de lei, doutor Marcos, com a implantação do atendimento do médico descentralizado, para minimizar esses problemas dos ambulatórios que, por falta de orientação, agrava-se os problemas da saúde do homem. Então nós também, através da saúde do homem, da Frente Parlamentar, também fizemos um indicativo para o Executivo, porque infelizmente nós não temos tanto poder assim, né? A gente é muito engessado. Essa questão de interferência na gestão do Executivo, a Câmara, nos limita muito para a gente legislar. Então o que a gente pode fazer, a gente faz. Tá certo. Nós chegamos ao final do primeiro bloco, então, do TV Câmara Entrevista, mas logo mais os nossos convidados voltam com outras informações sobre o Novembro Azul e a Frente Parlamentar de Atenção à Saúde do Homem. Fique com a gente. Um pedaço da história do Exército Brasileiro está no Museu Militar do Comando Militar do Sul. São quase 3.000 metros quadrados reservados para exposições temáticas. O acervo tem um total de 4.000 itens. Entre as peças estão armamentos, carros de combate, canhões e medalhas. Alguns objetos remontam ao período colonial. O chamado Museu do Exército foi inaugurado em 1949 no prédio onde ficava o Arsenal de Guerra da província. A construção data de 1867 e é considerada de interesse de preservação pela Prefeitura de Porto Alegre. O Museu do Comando Militar
fica na Rua dos Andradas, número 630. A entrada é gratuita. Escolas podem agendar visitas pelo telefone 3226-5883. Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista e o tema do programa de hoje é o Novembro Azul e a Frente Parlamentar da Saúde do Homem. Comigo aqui no estúdio estão o vereador Pablo Mendes Ribeiro e o médico urologista Marcos Dias Ferreira. Doutor Marcos, o vereador encerrou o nosso primeiro bloco falando um pouquinho sobre aí o papel da atenção em saúde, assim, essa questão que acaba a saúde pública tendo o nosso SUS, um papel fundamental justamente na prevenção. Aqui em Porto Alegre, saúde municipalizada, a prefeitura cuidando dessa administração toda. Nesse sentido, como o senhor avalia o diálogo entre entidades como o INPROS, a própria Câmara Municipal, com a prefeitura no sentido aí de desenvolver mais políticas públicas para a saúde masculina? Isso é uma questão que é importante no sentido de que esses laços sejam cada vez mais fortalecidos, né? Se sabe que esse protagonismo efetivamente começou no nosso Legislativo Municipal e isso se estendeu, obviamente, a partir daí para o Executivo. Então nós tivemos a chance depois de ajudar na construção da Política Municipal de Saúde do Homem, isso foi lá inclusive antes da promulgação da Política Nacional. Nós, com um grupo de técnicos, elaboramos a Política Municipal de Saúde do Homem e, na sequência disso, pudemos contribuir, inclusive, com a Política Estadual de Saúde do Homem. Então, foi todo um movimento dentro do Estado do Rio Grande do Sul que, efetivamente, foi muito valorizado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, em razão desse protagonismo. E tudo isso começou aqui na Câmara, né? Então, o Legislativo tem muito a contribuir nessas ações. A gente precisa cada vez mais estreitar, buscar formas de estreitar a comunicação com o Executivo e dessa forma buscar um entendimento, porque como o vereador Pablo colocou antes, o Executivo é efetivamente quem vai executar a política, né? É quem tem, vamos dizer assim, por direito dentro da organização do sistema de poderes, né, municipais, de fazer a implementação das ações. Então cabe pelo menos a nós, entidades da sociedade civil, e o nosso legislativo atuarmos como também coadjuvantes ou protagonistas também dentro desse processo, junto com o executivo, para que essas ações sejam feitas de forma adequada, orientada, né, junto com o corpo técnico também, que é muito qualificado dentro da Secretaria Municipal de Saúde, e a gente possa, a partir daí, evoluir com índices cada vez maiores de atendimento da nossa população masculina. Vereador, há pouco, no intervalo do nosso programa, falávamos sobre um dado com relação ao acesso das pessoas a planos de saúde. Ou seja, um mecanismo a mais para as pessoas justamente procurarem esse auxílio e realizarem os exames preventivos. Com certeza, Maria. Eu quero só voltar um pouco à tua pergunta, ao Dr. Marcos, e dizer que isso é uma responsabilidade de todos. Sim. Acho que a gente vive um momento conturbado, né? Nós sabemos, com várias dificuldades econômicas, sociais, políticas, e o que a gente quer? A gente quer trabalhar para ter um país melhor, um país mais digno, onde as pessoas tenham condições de estudo, de educação, de saúde, de segurança, mas principalmente qualidade de vida. E quando a gente fala em qualidade de vida, não tem como não falar na saúde. Elas estão interligadas, estão abraçadas, estão juntas. Então é um papel importante do Legislativo, do Executivo, das instituições, das associações, da sociedade civil organizada. Então é um papel de todos esse trabalho. A gente vem trabalhando as campanhas, como eu disse no intervalo, a gente já veio trabalhando dos 2 anos, nos meses de novembro, as campanhas. Nós fizemos um boletim informativo sobre a saúde do homem, sobre a importância, sobre a prevenção, e foi bem bacaninha, porque nós entregamos junto um chocolatinho com os desenhos tipo de Viagra, assim, para chamar a atenção. Foi super aceito nas empresas, a gente recebeu retornos assim incríveis, para que as pessoas tenham a informação da importância. Sim. Informação, meu pai sempre disse, informação é tudo, é a alma do negócio. Tu tendo informação, tu tem tudo ao teu alcance.
Então as pessoas tendo a informação, elas sabem a necessidade de procurar um médico, porque ele na frente vai ser mais barato, vai ter um diagnóstico muito melhor. E realmente, essa questão dos planos de saúde me chamou a atenção porque eu fiz um projeto. Hoje a SAMU tem uma regra de que o paciente recolhido pela SAMU tem que ir por um hospital público, entrada do SUS. Eu estou quebrando essa regra em Porto Alegre. Ótimo. Eu estou fazendo com que o paciente atendido pela SAMU, claro que quem vai avaliar a condição são os paramédicos, no momento que identificarem que os pacientes estão aptos a escolherem e dizerem que tem plano de saúde e querer ir para o hospital particular, isso é bom para o paciente e é bom para o Sistema Único de Saúde porque alivia, desincha. Então eu fui atrás desses dados e mais de 52% da população tem plano de saúde. Ótimo. Então nós temos aí condições de que as pessoas procurem os médicos, procurem fazer as suas avaliações e fazer os seus diagnósticos, para que a gente possa ali na frente diminuir esses índices absurdos que nós temos em Porto Alegre e no nosso Brasil inteiro. Esse acesso à informação qualificada através de campanhas como a que o vereador citou e mesmo o intuito de ir fazer os exames preventivos, o quanto que ele pode contribuir, doutor, em daqui a pouco diminuir os índices e contribuir para a saúde geral do homem? Vou te dar um exemplo bem numérico, assim, Marjorie. Nós tivemos um período aqui no estado, mais ou menos de 2012 a 2017, onde houve uma má interpretação de uma orientação de uma força-tarefa americana que orientava os serviços públicos nos Estados Unidos e que, durante um determinado período de anos, não recomendou o exame de PSA. Os pacientes, inclusive, chegavam no consultório, vereador, se queixando, né? Pô, doutor, o senhor fazia exames de PSA, toque, né? Isso não aconteceu comigo, porque os pacientes são muito bem orientados, mas colegas vieram se queixar dessa situação. E, justamente, o paciente recebendo orientação da saúde pública de que não precisaria fazer mais. Qual foi o efeito disso nos Estados Unidos? O efeito disso nos Estados Unidos foi simplesmente que aumentou em 100% o volume de câncer em estado avançado. Quer dizer, os pacientes passaram a chegar mais tarde no sistema. E como o vereador muito bem colocou e vem colocando desde o início do nosso programa, nós temos que ter noção de que o diagnóstico tardio, ele custa muito caro. Ele custa muito caro porque nós vamos ter um gasto aproximadamente 100 vezes maior do que o gasto que nós teríamos para curar o paciente, vereador, se nós pegássemos ele em estágio inicial de doença. O câncer de próstata especificamente tem uma taxa de cura acima de 90%, ou quase 95%, quando detectado de forma localizada, ou seja, ainda dentro da próstata. No momento que ele se espalha, que ele vai para os ossos, por exemplo, nós não temos mais a chance de cura. E os tratamentos para esses pacientes com metástases são tratamentos que, em média, esses pacientes vivem em torno de 4 a 5 anos, com todos os tratamentos, mas são tratamentos, vereador, caríssimos. Então, se gasta, no mínimo, em torno de 100 vezes mais para tratar um paciente que eu não vou conseguir salvar a vida dele, de fato, né? Vou conseguir oferecer alguns anos a mais de vida, mas efetivamente ele vai falecer. Eu não consegui dar para ele o convívio com a sua família, menor sofrimento. Por quê? Porque ele efetivamente já passou da hora, do momento exato que eu poderia oferecer a cura. Então nós temos aí um parâmetro de custo, e esse custo, quando se fala no setor público, o vereador, o senhor colocou muito bem isso sai do bolso do contribuinte, sai do pagador de impostos, e é um custo altíssimo. No momento que nós temos a judicialização da atenção à saúde, onde os pacientes ficam sabendo de novos tratamentos caríssimos e vão aos tribunais para pedir o acesso a esses tratamentos, e os juízes acabam dando esses tratamentos, o que nós temos? Nós temos uma situação de caos, né? Então nós não podemos entrar nisso. Graças a Deus essa medida foi corrigida, né? E a partir de meados de 2017, novamente o Ministério disse que não teria problema algum em fazer o exame de detecção precoce do PSA, e essa medida anterior caiu por terra. Então, de fato, está valendo sim, como sempre esteve valendo,
a detecção precoce para câncer. E não é diferente para o câncer de próstata. A informação é tudo, né? Porque a informação qualificada, ela previne, ajuda, e a informação errada acaba, por vezes, trazendo resultados péssimos como esse. Mas se tu pegar os orçamentos de publicidade do poder público, tu vai ver que 80% desse valor é gasto com campanhas de prevenções da saúde. Porque todo mundo tem todo mundo sabe que se tu combater essa questão do diagnóstico precoce, torna mais barato lá na frente. E hoje em dia cá para nós, né? Hoje em dia a modernidade está aí para nos ajudar, nos auxiliar. Hoje não é caro tu fazer publicidade na internet, todo mundo tem acesso 24 horas por dia. Então eu acho que a gente tem a faca e o queijo na mão aí para que a gente possa cada vez mais trabalhar unidos em prol da melhora da saúde das pessoas. Mas nunca é demais lembrar que é importante para os pacientes, para a população em geral, checar a fonte daquela informação. Nós temos órgãos públicos realizando trabalhos como o próprio Telesaúde, a Prefeitura Municipal. Informações fidedignas, né, doutora? É importante sempre checar a fonte desta informação. Crucial, e isso aumenta mais ainda a responsabilidade do próprio gestor público, né, no sentido de colocar as informações corretas, né, nesse sentido. E muitas vezes necessita-se que seja feita a ausculta do que eu chamo das entidades, né, das entidades responsáveis pela formatação das orientações mais importantes em nível mundial sobre essas questões, né? Então nós temos que estar sempre atentos, né, ao que é dito, por exemplo, por instituições como a Associação Americana do Câncer, né, American Cancer Society, como outras grandes entidades, né? Temos a Associação dos Oncologistas Clínicos, a própria Associação Americana de Urologistas, a Associação Europeia. Então temos diversas entidades mundiais, né? E que aqui no Brasil representado no caso da urologia pela Sociedade Brasileira de Urologia. Então é importantíssimo que a gente também ausculte as entidades da sociedade civil que trabalham com isso dia a dia, né? Então precisamos manter esses canais também de entendimento e de comunicação para que a informação chegue de forma correta. E falando sobre entidades em prosa e completando 12 anos, doutor, de atuação com eventos, inclusive seminários, fóruns de discussão, fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho. É uma rotina do INPROS elaborar junto com os poderes legislativos, que também no nosso entendimento são dos grandes protagonistas, né, dentro das ações. Então, comumente, junto com deputados e vereadores, que são os representantes da população, né, são os representantes do povo, para que a gente faça a discussão, né, em seminários, por vezes aqui no Legislativo Municipal, por vezes na Assembleia Legislativa. Então, esse último que aconteceu agora recentemente, né, no dia 19, relacionado basicamente ao nosso encontro, né, ao nosso seminário municipal, 12º Seminário Municipal de Saúde do Homem, das políticas públicas para a saúde do homem, da mesma forma que a 4ª Jornada Estadual, e onde se discutiu as questões relacionadas, em especial sobre o envelhecimento do homem, né? Então, o idoso, ele passa a ter a necessidade, na verdade, de uma atenção muito especial, Marjorie, porque a nossa população está envelhecendo, né? Nós não devemos esquecer que Porto Alegre hoje tem em torno de 20% da sua população, 18% a 20% de população de idosos, e nós devemos ter, nos próximos 10 a 20 anos, quase 30% da nossa população como uma população idosa. E nós temos que enfrentar isso, né, vereador? Nós temos que pensar em estratégias, e isso tem que ser discutido com antecedência, né? Porque, caso contrário, nós podemos ter uma catástrofe lá na frente por não termos nos preparados de forma adequada. Com né? certeza. Política, né, doutor, a gente não trabalha para o presente, a gente trabalha para o futuro. Se a gente olhar o futuro, isso é essencial. Com certeza a gente avança nas questões públicas. Vereador, o senhor comentou da importância da parceria com o INPROS. Como o senhor avalia o trabalho de entidades como essa e outras relativas à saúde masculina? Como eu tinha dito, acho que falar sobre essas questões hoje é uma questão de todo mundo, né?
E o IPROS, desde o primeiro momento, quando a gente instalou à frente, né, doutor, sempre foi muito parceiro, com palestras, nos mostrando dados, nos mostrando o trabalho que foram feitos ao longo desse tempo todo do IPROS. Então é fundamental a importância, porque é quem conhece, né? É aquilo que eu digo, a gente não tem o conhecimento técnico, a gente tem a boa vontade de fazer política, né? Mas boa vontade não basta. Tu tem que trazer as pessoas que são responsáveis, querem ser responsáveis e querem tornar a cidade melhor. Então o IPROS tem um trabalho muito importante na cidade de Porto Alegre, no estado, é elogiado por todo mundo que a gente fala, elogia o trabalho do IPROS e sempre foi um grande parceiro da Frente Parlamentar da Saúde do Homem. Doutor, aproveitando o seu conhecimento com relação a esse tema, eu acho que nunca é demais a gente passar as orientações, né? Já tivemos o problema que o senhor comentou há alguns anos de uma falsa informação, uma informação equivocada. Quais são hoje as orientações gerais para os pacientes que porventura estão nos assistindo? Importante para todos os nossos cidadãos aqui da cidade de Porto Alegre entender que, primeiramente, a população masculina, quando a gente fala em especial na população na faixa acima de 40 anos, compõe hoje em torno de quase 200 mil pessoas na cidade. Então, um contingente de homens que precisam ter uma atenção especial, né? Lutamos muito para que essa população, de fato, tenha meios de acesso, né, para as ferramentas de detecção precoce. E dentro dessas ferramentas de detecção precoce, nós temos como as duas principais, em especial na questão do câncer de próstata, o exame de sangue e mais o exame de toque. Agora, obviamente, existem outras tantas ferramentas também à disposição. É muito importante que o homem desenvolva, dentro do possível, desde a sua adolescência, o hábito da consulta com o médico urologista. Né? O médico urologista, no nosso entendimento da Sociedade Brasileira de Urologista, é o profissional que direciona a sua formação para o atendimento desses pacientes. Né? Novamente, não desmerecendo nenhum outro profissional da área da saúde, que são diversos, né? Cada vez mais as ações têm que se desenvolver de forma integrada, mas é muito importante, antes de tudo, o desenvolvimento do hábito. Então, eu posso dizer com toda tranquilidade, nesses mais de 21 anos, né, junto aqui do Legislativo, que os nossos vereadores, os nossos deputados, os nossos homens de representação da nossa população, têm trabalhado, homens e mulheres, né? Muitas mulheres, têm trabalhado fortemente para que os meios de acesso estejam disponíveis. Então, cabe ao cidadão agora assumir a sua parcela de responsabilidade, né? E muitas vezes as suas, né, companheiras, filhas, irmãs, mães, também fazerem a lembrança, né, dessa necessidade para que a gente possa mudar os índices trágicos de mortes de homens. Nós temos uma mortalidade que é de quase 7, 8 anos, ou melhor, uma expectativa de vida que é quase 7, 8 anos de diferença entre homens e mulheres. 7,1 anos. 7,1. Em países como a Inglaterra, vereador, chega a 14 anos a diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres. Então, país desenvolvido, né? Isso é impressionante. Nós temos muito a trabalhar para que a gente eleve essa expectativa de vida desses homens, que eles possam aproveitar mais da sua vida, em especial na sua velhice. Né? Então, nesse sentido, é um chamado à conscientização de toda a população. Para elaborar bem esses dados de 7,1 anos menos de vida do homem a cada 3 mortes de adultos. Perfeito. 2 homens e uma mulher. 2 homens e uma mulher. Morre o dobro. Bem isso aí. Com relação à idade, doutor, no caso de algum paciente que acabou não procurando ainda um urologista e não está na idade indicada para o início aí dos exames preventivos, é importante estar atento a qualquer sintoma fora do comum, no caso relacionado ao aparelho reprodutor? Qual seria assim, um sinal de alerta? Isso é muito boa, uma pergunta bem pertinente, porque em princípio, do ponto de vista de revisões médicas, a Organização Mundial de Saúde recomenda o exame periódico do adulto a partir dos 25 anos. Então, a partir dos 25 anos já é o início, né? Uma vez por ano, pelo menos, fazer uma visitinha no médico. A gente sabe que aquelas populações que têm o hábito da consulta, elas ganham em aumento de sobrevida,
né? Então conseguem ter uma vida mais longa, né? Junto com todos os outros hábitos que a gente sabe que também prolongam a vida do cidadão, como atividade física, alimentação adequada, né? Redução da obesidade, controle da hipertensão, controle do diabetes, são todas uma série de doenças que hoje acometem a pessoa na vida moderna. Agora, especialmente no homem, né? A partir de 45 anos ou 50 anos, nós temos a atenção da questão da próstata. A SBU, as entidades internacionais, preconizam a partir de 50 anos se o homem não tem outros fatores de risco. Se o homem tem fatores de risco, esses fatores de risco, os principais são alguma história familiar de câncer de próstata ou de câncer de mama, porque existe uma inter-relação genética entre as duas doenças, por isso que a gente trabalha tão próximo do Instituto da Mama também. E da mesma forma, o paciente da raça negra, né? Então, os pacientes dessa população negra, eles têm duas vezes e meia maior risco de desenvolvimento do câncer de próstata. Então, para essa população, né, negros e com histórico familiar ou histórico familiar de câncer na família, né, tem que existir uma detecção, uma atividade de detecção precoce a partir dos 45 anos. Quanto aos sintomas, basicamente, a gente fala muito dos sintomas urinários, que efetivamente a gente, para detecção precoce de câncer, não deve esperar por sintomas, né? Houve, infelizmente, também uma outra informação equivocada anos atrás, de que o homem tinha que ficar atento aos sintomas da próstata. Entendam, a doença do câncer de próstata, ela se desenvolve normalmente na periferia da próstata, muito antes de chegar no miolo da próstata, que é onde está o canal urinário. Então a gente não espera que o paciente tenha sintomas para fazer a detecção precoce. No entanto, os sintomas são importantes, por quê? Porque daquele grupo de pacientes que tem sintomas severos para urinar, existe uma chance maior, de quase 10 vezes maior, de que esse paciente possa ter um câncer de próstata. Então, na população em geral de homens, é em torno de 2 a 3%. Porém, nos homens que têm sintomas severos, né, de dificuldade para urinar, esse índice pode chegar até 20%. E quais são esses sintomas que tu me perguntaste? Um jato mais fino, um número de despertares à noite maior do que uma vez, né? 2, 3, 4, 5, 6 vezes acordando à noite para urinar, uma demora para iniciar o jato urinário, um jato urinário que sai aos poucos, sai um pouquinho e para, outro pouco e para, uma sensação de urgência, né? De ter que ir correndo ao banheiro para urinar e quando vê tem escape de urina. Então são uma série de manifestações que a gente avalia através de um score internacional de sintomas que está validado para a língua portuguesa, inclusive por um colega do Hospital de Clínicas. Então nós temos uma série de mecanismos hoje, inclusive disponíveis para essa detecção precoce, inclusive a situação dos sintomas, mas não devemos esperar os sintomas para fazer detecção precoce. Tá Mas certo. a questão da idade também está ligada, né, doutor? Muito. Quanto maior a idade do paciente, maior a chance de incidência da doença, vereador. E isso é muito importante. Por quê? Porque por vezes a gente fala que pacientes que têm em torno de 80, 90 anos poderiam ter uma chance maior, de fato, de ter a presença da doença. Só que importa para o urologista, vereador, detectar a doença chamada clinicamente significante. E dentro dessa doença clinicamente significante, muitas vezes no paciente muito idoso, a doença detectada ela é insignificante, ela é muito pequena e vai demorar muito tempo para que ela evolua. Então a faixa de maior risco que a gente chama é de 50 a 75 anos aproximadamente. É a faixa que a gente tem que ficar mais atento. Pois é, tu sabe que a gente é muito curioso com essas questões relacionadas à saúde, né, doutor? Sabe que quanto mais vai passando o tempo, mais cedo as doenças pegam o ser humano, tá? Por exemplo, hoje o dado de mulheres com câncer de mamas estão cada vez mais cedo. É verdade. Tu vê meninas, tu vê gurias com problema de câncer de mama. E o homem, será que vai ser sempre ligado a partir dos 40 anos? Ou essa tendência tende a baixar, a gente fazer a prevenção mais cedo? Tem algum estudo em relação a isso, doutor? Isso é bem interessante, porque na verdade quando nós começamos a lidar com a questão do diagnóstico precoce, no início existe uma fundação americana chamada American Foundation for Urological Disease. Essa fundação americana vinculada à Associação Americana de Urologia preconizava no início que os homens fizessem a detecção a partir dos 40 anos.
E depois disso, como o número de casos não era muito alto, de fato se passou para 45 anos. Mas nós temos casos sim de homens mais jovens que desenvolvem o câncer de próstata, mas são poucos casos nesse sentido. E esses, quando desenvolvem desenvolvem uma idade mais precoce, normalmente são casos muito agressivos. Então a gente efetivamente acaba tendo uma demonstração, um surgimento da doença de uma forma muito mais robusta, né? É diferente um pouco da questão do câncer de mama, de fato. Eu tive esses dias, chegou no consultório um paciente com câncer de próstata, 60 e poucos anos, a filha de 33 anos tinha tido câncer de mama. Que absurdo. Né? Então, uma coisa impressionante. É impressionante. Então, normalmente, o Ministério da Saúde recomenda 50 anos para mamografia, as entidades da sociedade civil recomendam 35. Sim. Né? Então, esse debate sempre é permanente. Né? Da mesma forma como o INPROS e outras entidades da sociedade civil preconizam que seja feito o rastreamento, a detecção precoce, que a gente chama de rastreamento oportunístico, ou seja, o sujeito que tem acesso ao médico e vá no médico, que seja pelo menos ofertada para ele a possibilidade dele fazer a detecção precoce. Quem decide é ele, né? Mas tem que ser oferecido. É verdade. O que fica, assim, no geral, é que independentemente da idade, a importância de procurar um médico, né, e de estar fazendo aí o acompanhamento. É rotina para a mulher desde muito cedo, essa visita, como o doutor mesmo colocou, essa visita ao ginecologista, enfim, para tratar de assuntos da saúde feminina, e que isso também sirva de exemplo para os homens que estão nos assistindo, né? Tá dado o recado, então. Essa é a nossa briga, terminar com preconceito e fazer com que os homens procurem os médicos, vá ao atendimento, procurem um posto de saúde, procurem o seu médico, façam um check-up, façam um diagnóstico, porque todo mundo sai ganhando. O ser humano sai ganhando, a saúde sai ganhando, o Estado sai ganhando, todo mundo ganha com o diagnóstico precoce. Tá certo, então nós chegamos ao final do TV Câmara Entrevista. Agradeço a presença e disponibilidade de vocês, agradeço também a sua audiência. Continue acompanhando informações sobre todas as produções da TV Câmara, também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.